Bem-vindos a mais um Pode Ir Longe, o podcast da longevidade. Dar conta é bom, mas ir longe é mais importante. E hoje eu estou com duas convidadas, né? Um modelo novo também, duas convidadas aqui ao mesmo tempo, porque elas trabalham juntas e fazem um trabalho maravilhoso de um assunto que a gente ainda não conversou aqui no podcast, que é transição de carreira, que é mudança de vida, mudança de carreira, principalmente após, e elas vão contar melhor isso, né? Mas após um mundo corporativo, como é que é isso? E eu vou apresentar para vocês quem são elas, né? As duas, que são a Flávia Pérez e a Maristela Goraibi, são autoras do best-seller A Primeira Segunda-feira. Vou até mostrar para vocês e vou mostrar no final para daí todo mundo que vai amar esse bate-papo vai querer comprar. Então, é esse aqui, ó, A Primeira Segunda-feira. E aí, elas vão falar um pouquinho delas, mas eu queria também introduzir, né, que elas são especialistas em gestão de carreira e longevidade profissional para executivos, criadoras do método Ancor, sócias fundadoras da Ancor Consultoria, palestrantes e colunistas do portal Mundo RH. Então, é bem bacana. Aí, a Flávia, ela possui 25 anos de experiência como executiva em cargos de liderança nas áreas de marketing, comércio internacional, desenvolvimento de negócios e gestão de marcas, atuando em diferentes segmentos de mercado. A Maristela, ela atuou por mais de 30 anos em grandes multinacionais no mercado financeiro e segurador, dos quais 25 foram dedicados ao segmento de previdência complementar e seguros de vida. Ela dirigiu diferentes áreas com times diversos em todo o território nacional. Então, vocês estão vendo que essas duas aqui são feras no mundo corporativo e no mundo dos negócios. E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho de cada uma e depois como é que surgiu a trajetória conjunta. Conta um pouquinho. É tão gozado a gente ouvir falar dessa trajetória que a gente teve no mundo corporativo, porque parece que foi ontem, mas faz mais de 7 anos que eu dei o meu salto do mundo corporativo para isso que a gente está vivendo agora, que a gente chama de pós-carreira executiva, né? Aí as pessoas falam, nossa, você se aposentou? Como se aposentar, né? Tantas pessoas como nós, né, ativas durante muitos anos, décadas. Como é que a gente se aposenta, né? Entre 49, 50, 50 e tantos anos, que seja 60 anos, a gente quer continuar sendo produtivo e tendo uma vida próspera. Então, eu gosto mais de ouvir o primeiro parágrafo, que conta sobre o que a gente faz hoje, né? Legal, bacana. Exatamente. A nossa vida corporativa, acho que por muito tempo foi a forma como a gente se definiu. Só que hoje, passado por essa transição que a gente fez, que a gente chama de salto, para a primeira segunda-feira após a carreira executiva, acho que a gente hoje pode dizer que a gente está num novo ciclo, um ciclo cheio de significado para a gente, cheio de propósito, e no fundo a gente acaba trazendo coisas que a gente viveu lá, como líderes na época, né, Mari? Pessoas que gostavam muito de pessoas, de desenvolver pessoas, e a gente acaba trazendo isso para a nossa trajetória hoje, né, já há 7 anos, apoiando esses executivos que estão no mundo corporativo, que estão num processo de saída, ou que já saíram, a se encontrarem, a verem que eles podem falar sobre eles, não necessariamente falando só sobre a sua trajetória, que foi muito importante, que é muito relevante, mas também falar sobre o que eles estão construindo no momento. E a gente hoje atuando como consultoras aí junto a executivos, num olhar para a longevidade profissional, acho que isso hoje super nos define, né? E como é que foi quando vocês perceberam que era o momento de mudar, como é que foi isso para vocês? Foi dolorido? É fácil? Como é que é?
Essas são histórias muito diferentes. É. A minha e a da Flávia. E a gente se encontrou nesse processo. Ah, eu queria saber, como é que surgiu essa dupla aí? Eu e Flávia, nós somos uma amizade recente, né, Flávia? Porque a gente se conhece há 8 anos. A gente não se conheceu na época da vida executiva. A gente se conheceu enquanto a gente se preparava para o que a gente está vivendo agora. Mari, a gente se conhece de outras vidas, você sabe disso. Essas coisas eu falo em fóruns que eu sei que a compreensão a respeito, né? Ou se identificam com esse tema, mas a gente fala que a gente tem uma relação de outras vidas, sim, de fato. A gente não se encontrou por acaso, né? Mas vou contar a minha história e quando a gente se encontrou, e a Flávia conta dela. Você mencionou, né, que eu trabalhei 25 anos com Previdência. E Previdência é um tema que está totalmente ligado à questão da longevidade, né? A Previdência é o produto que protege as pessoas em relação ao risco, entre aspas, da longevidade. Não é verdade? É isso aí. Então, a gente precisa de reserva financeira para, se a gente viver muito, e vamos viver muito, porque os números assim afirmam, a gente tem condição de manter um bom padrão de vida, né, uma vida digna diante de tantas necessidades que a gente tem. Então, eu era aquela, né, na minha carreira eu comecei como aquela mocinha que ia dar palestra nas empresas, convencer as pessoas de assinar ali a adesão ao plano de previdência. É assim, eu fui trabalhando em diferentes áreas, diferentes empresas, até que, né, para minha alegria e satisfação, eu me tornei diretora de uma área de negócio, ou seja, eu gerenciei todo o negócio de previdência dentro de uma seguradora. E mais ou menos nesse momento eu comecei a aposentar pessoas, né? Eu vi o ciclo todo acontecer. E para mim, naquela época, carreira era uma coisa linear. Acho que nós somos a mesma geração, nós três aqui, isso né? aí. Então, a gente é de uma geração que pensava que a vida era estudar, trabalhar e aposentar. Então, você tinha que estudar bem para passar numa boa faculdade, fazer uma boa faculdade para arranjar um bom emprego, e trabalhar bastante, ganhar dinheiro, guardar dinheiro para se aposentar bem, né? E assim eu tocava a minha vida e tentava, de alguma maneira, influenciar as pessoas para isso. Quando eu comecei a aposentar executivos, eu ia lá, deixa eu ver quanto é que esse cara vai receber de renda, né? Oh, maravilha! Eu falei, esse fez a lição de casa certinho. Eu ia achando que encontrar alguém que queria estar super celebrando feliz, da forma como eu imaginei que estaria também, né, no lugar dele. E, Márcia, isso aconteceu inúmeras vezes. E, invariavelmente, eu encontrava executivos, principalmente executivas, destruídos. Destruídos. Sem brilho nos olhos, sem perspectiva futura, constrangidos, frustrados, demonstrando sentimentos até de se sentirem traídos em relação à empresa que demitiu. Eu não pensei que isso ia acontecer comigo, eu nunca imaginei que isso ia acabar, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, eu não tenho planos futuros, eu não quero parar, eu não me preparei para isso. E às vezes... E muitas vezes jamais imaginei, né? Porque antigamente também tinha essa coisa de você fazer carreira numa empresa só e tudo. Não, mas curiosamente, muitos estavam, assim, era evidente que aquilo ia acontecer. Eu falei com pessoas que trabalhavam em empresas que tinham data para aposentadoria. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma data para aposentadoria. Eu me lembro como se fosse hoje, um dos diretores que tinha anos de casa. Chegou o dia dele, foi feita a despedida dele. Na segunda-feira ele voltou para o escritório. Ele entrou na sala dele para trabalhar. Como se nada tivesse acontecido? Ele continuou indo. A gente sabe de histórias de pessoas que continuam saindo para trabalhar e não dizem para a família. Isso é bem comum. Do trabalho, que não estão mais naquele emprego, né? Então isso é muito sério. E foi nesse momento que eu falei, isso vai acontecer comigo. Porque eu não estou me preparando para isso que as pessoas estão dizendo que estão passando. Elas estão se arrependendo de não terem feito coisas que eu também não estou fazendo. E eu achei que aquilo era um fenômeno, né? Eu falei, meu Deus, isso não é possível. Será que essas pessoas não têm um hobby? Será que essas pessoas não têm mais nada para fazer? Será que por que elas só querem trabalhar? Foi aí que eu percebi que eu ia passar pela mesma coisa. Então, eu enlouquecidamente comecei a entrevistar pessoas com esse perfil, que tinham saído do mundo corporativo com condições financeiras de ter um padrão digno, porque eu queria pegar esse espectro da situação, né? O que falta além do dinheiro? Porque a gente podia imaginar assim, não, esse aí tá infeliz porque ele vai
viver com uma aposentadoria super baixa, só do INSS. Isso já é um enfim. grande problema. Já é um grande É um problema. grande problema. Não tem dinheiro, né? É uma coisa. Mas não era isso. Não cara. é, você vê, Não era. às vezes altos executivos. Depois é legal a gente voltar para esse tema financeiro. Mas indo para o meu ponto, né? Bom, entrevistei muita gente. Naquela época até pensei, não adianta eu escrever um livro só falando dos arrependimentos das pessoas. Eu queria que as pessoas soubessem, porque eu estava descobrindo aquilo. Falei, tudo bem, deixa eu cuidar então, né, deixa eu fazer o dever de casa. Eu comecei a realmente me preparar para aquelas questões em relação às quais as pessoas tinham se arrependido, dito para mim que deixaram de fazer e teriam feito. Uma das coisas era me preparar, né, consolidar minha visão de futuro, me preparar intelectualmente em relação a conhecimentos necessários que eu ia precisar para aquilo que eu queria fazer. Então, fui tirar certificação como planejadora financeira, aí resolvi ser planejadora financeira. Falei, ótimo, agora já tenho uma segunda profissão, se eu sair daqui eu já vou continuar minha vida, vou atender pessoas de forma isenta e tal. E aí, eu fazendo alguns exercícios pro bono, falei, meu Deus, lidar com finanças pessoais é um negócio que vai além dos números, eu preciso entender de pessoas também. E eu trabalhando, hein? Eu no mundo corporativo. Olha só. Miudinha ali, eu não falava com Que ninguém. bacana. Era praticamente uma vida paralela ali, Não. né? E acho que você era a exceção da exceção de estar fazendo isso naquela época. Decidi fazer uma formação em coaching na Ericsson International, pesquisei muito, sempre fui muito racional de fazer conta, de, né, pensar no prós e contras e tal. Me matriculei finalmente e fui. Chegou lá, um curso de muito bom nível, com pessoas das melhores empresas que você possa imaginar ali fazendo aquele curso. Tinha ali 20 e poucas pessoas. E a gente se apresentou, todos nós nos apresentamos no primeiro dia, até que uma das pessoas que estavam, né, no curso levantou para se apresentar e falou que ela tinha acabado de sair do mundo corporativo, ali, né, tinha acabado não, ali de um tempo atrás, tinha dado seu salto e estava ali se preparando para o seu novo ciclo. E quando eu vi aquela moça falando, eu falei, meu Deus, finalmente eu encontrei alguém diferente em relação a esse assunto, porque ela estava tão segura de si sobre o que ela estava fazendo ali, por quê, e tão com tanta clareza sobre a importância dela ter feito aquele movimento, que eu vi uma coisa diferente nela, né? Quem era essa moça? Era a Flávia Pérez. Era a Flávia que estava ali e para encurtar a conversa, a gente se tornou grandes amigas e um dia ela me fez a pergunta que foi o segundo, sim, mais importante da minha vida. No meio da minha doideira lá, de meu Deus, tá chegando a hora, eu vou sair, tô conseguindo negociar, mas aí se eu saio, como é que vai ser? Sabe aquele frio na barriga de dar o pulo, que nem pular de bungee jump, assim, ai meu Deus, né? Eu tô com a corda amarrada no meu tornozelo, mas e o frio na barriga? E um dia ela falou pra mim, Mari, você quer ser minha sócia? E a gente tinha se conhecido há menos de um ano, porque ela é assim, né? Ela age de frente de mim, ela põe o coração na frente e salta. Primeiro ela sente, depois ela age. E eu fico fazendo conta, né? E aí eu disse sim. Eu pensei, eu posso. Agora eu cheguei num ponto da minha vida que finalmente eu posso fazer uma escolha ouvindo o meu coração, porque eu me preparei para isso. Então eu vou. E assim foi. Isso faz 7 anos e pouco. Nossa, que maravilha, que coisa bacana. E aí fui, saltei. Comparando assim um pouco com a minha história, você falou algo que me chamou a atenção também, né? Que num dado momento você começou a ver e falou assim, isso também vai acontecer comigo? Eu me lembro de ter vivido uma história. Eu trabalhei numa empresa, num laboratório farmacêutico, por 13 anos. E as pessoas, naquela época, tinha muita gente, muitos gerentes, diretores que estavam na empresa há 20 e tantos anos. E aquilo vai virando como se fosse uma medalha, né, para a pessoa e tal, né? E tinha um indivíduo que era bem assim. Ele, inclusive assim, eu falava, essa pessoa não tem vida, né, fora daqui, porque ele trabalhava com vendas, e aí ele era aquele que, no dia de fechamento de vendas, ele varava a noite, a madrugada na empresa, pedia pizza para as pessoas ficavam para ver qual ia ser o número final.
E eu falava assim, isso aqui é uma loucura, Deus me livre, eu preciso ir para minha casa, tenho filhos, né, tal, eu não vou ficar aqui até 1 da manhã só esperando o número virar, né? Mas era uma pessoa assim. E de repente, não foi de repente, mas ele já estava assim, meio cansadão, ele não sabia disso, mas né, era um pouco notório que estava no momento dele, né, fazer essa transição aí, seria importante, mas ele não tinha a menor noção. E daí, eu não sei como foi, se foi desligado, ou enfim, como é que foi, mas foi uma pessoa que, assim, acabou a vida. Por quê? Porque, assim, era uma pessoa que chegava em casa no dia meia-noite, né? Tinha esposa, tinha filhos, provavelmente não viu esses filhos crescerem, né? É, talvez não tivesse. Você já imaginou você chegar e passar a estar em casa todos os dias com a sua esposa que você nunca estava, praticamente, né? Então, quando eu vi isso aí, eu falei assim, que nem você, eu não quero isso para mim. E eu não quero ficar obsoleta. Eu não quero virar um dinossauro aqui na empresa. Eu não quero. E aí foi que eu dei um salto que eu não, que assim, que eu estava super bem na empresa, mas eu achava, eu não posso ficar na mesma empresa para o resto da vida e passar por isso. Aí foi que eu fui para outra empresa e tal. Mas é interessante que. Mas assim, você me despertou isso para olhar para trás e lembrar desse momento. Mas eu acho que quando a gente está vivendo é mais difícil. Né? Quando a gente está vivendo, identificar isso. E até vem uma questão que eu conversei com vocês antes, né? Que se vocês pudessem voltar no tempo, aos 40 anos, por exemplo, vocês fariam alguma coisa diferente? O que vocês teriam feito? Enfim. Uhum. Respondendo isso, quando eu tinha 40 anos, eu estava recém-ingressa no que seria o meu último ciclo executivo. E foi um ciclo de sucesso, mas olhando agora para trás, né, você trazendo essa pergunta, eu fico pensando assim, poxa vida, eu acho que eu comecei a trabalhar com 16 anos, né, como professora de inglês. E lá nos 40 eu estava liderando uma operação de uma marca aqui no Brasil. E parece que eu estava num modo executiva, como se esse fosse o único modelo de vida que eu pudesse ter. Eu, olhando para trás, eu vejo assim, eu acho que eu não via outras possibilidades de vida como eu vejo hoje. Minha vida teve que mudar, né? Conectando um pouco com a história da Mari, 5 anos, quase 5 para 6 anos depois, o pai do meu filho faleceu de uma maneira muito trágica. Ele tirou a própria vida e isso me fez mudar aquela volta, né? De repensar a sua vida e falar assim, o que é importante para mim nesse momento? Eu acho que conecta muito até com o que você hoje tem, né, de projeto, de vida e o seu negócio, que tem um momento na vida em que você tem que olhar e cuidar do que é importante para você. Meus pais hoje, na faixa dos 80 anos, graças a Deus, são independentes, não requerem cuidado, mas meu filho, na época, 7 anos atrás, com apenas 12 anos, pedia minha presença, meu total foco, e foi isso que me fez dar o meu salto para o mundo corporativo. Então, quando a Mari fala, eu vi a Flávia e ela era diferente, eu tinha muita clareza, né, do que era importante para mim naquele momento. A mãe que meu filho precisava, a mulher que eu precisava ser, o norte de vida que eu precisava dar para ele. Você sente medo, você sente... É muito, muito louco, porque uma das coisas que falam quando você perde alguém assim próximo, né? E eu, na época, não era mais casada com o pai do meu filho, mas ele era o pai do meu filho, era uma figura, atrás, né? Sim, uma pessoa com quem eu vivi por 18 anos e uma figura masculina, referência para o meu filho. A gente sente o peso do mundo, né, nos ombros. Então, eu senti esse peso.
Mas eu acho que eu tive uma energia e uma força, porque às vezes o peso pode te puxar ou ele pode te falar, não, agora você tira forças. Eu acho que foi isso que eu fiz, né? De girar a roda e de me reinventar num novo modelo que não era aquele em que eu não tinha domínio da minha agenda, em que eu estava presa mesmo, né? E aí, Sim. olhando agora, pensando, falou, poxa, será que às vezes precisa vir algo de fora para a gente se dar conta disso? Às vezes sim, às vezes é algo que acontece na sua vida que vai te despertar para olhar para isso. Mas, às vezes, se a gente se questiona, se a gente olha para dentro, a gente para e se observa de verdade, a gente consegue ver que muitas vezes esse estilo de vida talvez não faça mais sentido, mas a gente não para É. para olhar, né? Que legal. E vocês observam isso com os tantos clientes que vocês já atenderam e atendem, que tem esse momento que tem que acontecer uma coisa, às vezes, grave para eles mudarem? Os executivos chegam a nós por diferentes dores, vamos dizer assim, ou diferentes preocupações. A gente divide em dois grupos, vamos dizer assim. Um grupo são os que já saltaram, recém saltaram. Esses têm uma dor muito clara da gente imaginar, né? A pessoa viveu ali 30, 40 anos dentro de um ambiente corporativo, muito, embora alguns mudaram de emprego várias vezes, não importa, o ambiente, né, o mundão corporativo, ele tem um jeitão de ser que a gente acaba se adaptando, né, se moldando aquilo. Então, quando a gente sai, é natural que haja um enorme desconforto, insegurança, incerteza, falta de visão, medo, aquela sensação de fragilidade, e as principais, né, a principal delas são as dúvidas. Eu não quero me aposentar, eu não quero parar, e o que é que eu vou fazer? A bendita pergunta que faz as pessoas girarem em círculo e não saírem do lugar. O que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Só sei fazer aquilo. Só sei fazer aquilo. Então fica assim, conselho, é franquia, é consultoria, né, mundo. Elas ficam girando em círculo, né, mas isso aqui pode não dar certo, isso aqui pode não funcionar, isso aqui... E volta a estaca zero. Exato, elas entram numa espiral que não leva elas a lugar nenhum. Então elas tentam se movimentar, mas elas não saem do lugar. Isso é doloroso. E ao mesmo tempo aquela sensação, o tempo tá passando, né, e eu tô perdendo relevância, as pessoas vão me esquecer, e como é que eu recupero aqueles contatos que fazia muito tempo que eu não tinha, como é que eu vou mas eu queria fazer tal coisa que eu gosto tanto, mas me falta uma credencial, me falta um conhecimento, me falta notoriedade sobre isso. Enfim, muitas coisas vão assombrando esse perfil de pessoas. E elas chegam a nós, buscando uma estrutura para se organizar nesse sentido. O outro grupo de pessoas são os que ainda estão no mundo corporativo. E a gente define esse grupo como sendo aquelas pessoas que percebem que estão entrando no sprint final de carreira. Né, aquelas pessoas, aqueles executivas que falam, poxa, essa pode ter sido a minha última promoção. Ou eu vou ainda batalhar pela minha última promoção. Quanto tempo será que esse meu emprego vai durar? E nesse grupo, há pessoas que estão super satisfeitas, amam o que fazem, amam a empresa onde estão, sentem um grande entusiasmo, e aí vem aquele frio na barriga enorme, para assim, meu Deus, a hora que isso tudo acabar, que vai ser de mim? Quem sou eu? Né? E como é que eu vou viver sem isso tudo, né? Que é que nem droga, e né? aquela história, quem sou eu sem o crachá? Exato, né? exato. Porque por muitos anos a gente atende, boa tarde, aqui é a Márcia Sena da empresa tal. Né? E ainda tem um grupo de pessoas que já estão insatisfeitas. Já percebem que não gostam do que fazem, não toleram mais o que eles chamam de jogo político, já não tem mais aquela vontade de articular para alcançar os seus objetivos, já não tem nem clareza do que querem mais dentro daquele ambiente. Então, eles estão ali em modo de sobrevivência e percebem que precisam fazer uma mudança, porque isso não é saudável para ninguém por muito tempo. Então, né, acho que é isso.
de uma forma geral, são essas situações que pairam nas cabeças, né, que contagiam o coração das pessoas, que contaminam, melhor dizendo, né, o coração das pessoas, e elas acabam nos procurando porque elas sabem que a gente trabalha de uma forma muito estruturada, com um método que é testado, validado, leva a pessoa de onde ela está para onde ela quer chegar, para encontrar as respostas que elas estão buscando. Então, é isso que a gente vê. Estou conectando aqui, a gente tem a gente lançou o livro, a partir do livro nós lançamos programas ou programas individuais ou programas em grupo que apoiam os executivos nessa preparação para esse momento. E, como a Mari comentou, a gente tem uma comunidade. Nessa comunidade, a gente tem algumas trilhas. Uma dessas trilhas é um clube do livro. Hoje, inclusive, à noite a gente vai ter um encontro. E quando a Mari fala do executivo que fica assim, perguntando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, esse livro é bem interessante que ele fala sobre como a gente lida com mudanças difíceis. E a gente sempre tem uma mudança difícil na vida para fazer, né? Pode variar entre, poxa, eu preciso mudar, eu não sei dizer não, ou às vezes é um hábito que você precisa mudar. E ele traz uma imagem que é bem curiosa, acho que facilita a gente entender. Ele fala que é como se fosse um condutor, uma pessoa que está em cima de um elefante e tem que andar por um caminho. Esse condutor é o lado racional. E ele é o que planeja, ele é o que tem roteiro, tem um passo a passo, ele é que fica pensando no que tem que fazer. E ele, quando tem, às vezes, muitos caminhos, ele fica em looping, ele fica literalmente andando em círculos, porque ele não consegue mover o elefante sozinho, você imagina, ele tem que levar o elefante, né? E esse elefante é o lado emocional, né? O lado que te move mesmo, que precisa dar motivação para sair do lugar, imagina, toneladas ali. Ou até empaca, né, também. Exatamente, se ele não quiser, por mais, ele empaca. Então, veja que existe uma combinação importante entre esse lado racional e o seu lado emocional. Então, muitas vezes, o que me moveu, ele partiu de eu mexer com o meu elefante. É o meu elefante que ia me tirar do lugar. Adorei. Esse lado racional, óbvio, ele te dá uma direção. Você precisa ter uma direção. E tem um terceiro elemento que eles trazem, que faz todo sentido, que eu acho que é aí que é uma das formas da gente contribuir, é você facilitar o caminho. É você dar ali uma estrutura, você colocar luz no caminho, você ter um caminho pavimentado de uma maneira que facilite para que se siga por ali. Então, eu achei uma analogia super interessante para explicar um pouco isso, né? As pessoas que querem fazer mudanças, não aguentam mais aquele ambiente executivo, não aguentam mais o chefe, ou não querem fugir de algo, mas querem ir em direção a algo, um propósito de vida, um sonho que sempre quis realizar e ver que o tempo está passando e eles não estão conseguindo viver aquilo. A gente precisa ter uma combinação de fatores que vai ajudar essa pessoa a fazer essa mudança difícil. E eu acho que o que a gente oferece hoje, né, Mari, tem um bom combo aí. E Márcia, você vê como nada é por acaso, né? Os nossos primeiros anos como sócias, a gente trabalhou com o que a gente mais gostava na época, que era gestão de carreira e desenvolvimento de liderança. A gente fez muitos trabalhos voltados a desenvolvimento de líderes. Então, para isso ser bem feito, a gente foi buscar muita metodologia, muitas práticas que facilitassem esses processos de aprendizado, porque o adulto aprende quando tem significado, quando ele tem motivação, quando ele consegue ver isso na prática, né? E fizemos isso de forma muito prazerosa esses anos todos. E nos processos de gestão de carreira, quantos deles não foram exatamente sobre esse tema? E a gente usava metodologia de coaching, metodologia de mentoria, nos aperfeiçoamos em diferentes assessments para dar apoio, até um determinado momento que a Flávia falou assim para mim: Mari, vamos resgatar aquele tema
das entrevistas, da preparação para o pós-carreira, porque a gente acumulou muita história nesse período todo, a gente tem aquela base daquela pesquisa e a gente tem toda essa vivência agora, mostra que a gente tem ferramentas suficientes para transformar isso num caminho. E que existia essa necessidade, né? Que ninguém estava ocupando isso aí, ninguém estava enxergando isso. No lançamento do nosso livro, Márcia, todo mundo falava assim, meu Deus, esse é um tema necessário e ninguém está falando sobre isso. Hoje em dia a gente tem visto, né? Outras iniciativas a respeito, porque é uma demanda real e que bom. Mas lá atrás, né, há mais de um ano quando nós lançamos e há 2 anos quando a gente escreveu, ninguém estava falando sobre isso. Na verdade, estavam falando, mas do ponto de vista de olhar para o problema, de falar do etarismo, de falar da falta de fala hoje em dia, da falta de oportunidade, mas por que não a gente olhar do ponto de vista do foco na solução? Vamos ver como que a gente lida com isso. Então, foi para esse caminho que a gente foi. E já falando do livro, né? Que título é esse, gente? Que demais esse título. Uhum. Que é a primeira segunda-feira após sua carreira executiva. Então, o título do livro tem poder, né? Tem muito poder, isso aqui é muito forte. Né? Eu até imagino numa livraria, se é uma pessoa que está nesse final de carreira, né? Sente que está nesse final de carreira, ou está incomodada, e bate o olho nisso aqui e fala assim, eu quero saber o que tem aqui. Como será? Como será a minha primeira segunda-feira após minha carreira executiva? Essa é a pergunta, né? Isso. E eu falo, Márcia, eu falo com tanto orgulho, eu tenho tanta alegria de dizer que a minha primeira segunda-feira após a minha carreira executiva foi sentada com ela trabalhando. A gente estava com a empresa idealizada já, né? Aquilo que a gente queria fazer, naquele começo, sabe? Começar com o que tem. Então, né, a gente se preocupando com contrato social, com site. Uma Aí temos que lançar um site, temos que ter um site, porque a gente nunca teve escritório e nunca teremos, porque não faz sentido pra gente ter um escritório. Então a gente tinha que ter um site. Né? E hoje as páginas nas mídias sociais também, né? Exato. A gente tem que ir seguindo, né? Aquilo que funciona para o momento, enfim. A gente precisa desses fios condutores para chegar até as pessoas. Sim. Então, foi muito. Eu sou muito feliz em dizer que eu fiz uma coisa que meu pai sempre me ensinou: aprenda com o erro dos outros. E eu tinha esse olhar quando eu conversava com aqueles executivos, né? Onde eles acham que eles erraram? E eu não quero cometer esses mesmos erros. Na verdade, não eram erros. Eles fizeram aquilo que naquela época todos faziam, né? A gente trabalhava para guardar dinheiro, e sorte de quem também teve essa oportunidade de ter a educação financeira para poder se preparar financeiramente para o futuro. Porque, Márcia, diferente disso, a gente também é procurado por executivos que querem dar o salto ou que foram excluídos do mundo corporativo e eles não têm outra opção que não procurar um outro emprego. Por quê? Porque não tem uma reserva suficiente nem para viver numa renda passiva, com uma renda passiva, tampouco para investir em qualquer algo que seja novo. Algo novo. Muito triste. Então, isso é muito triste, porque a gente não tem o que fazer. No nosso livro, a gente apresenta o processo de preparação para o pós-carreira em 9 pilares. Um deles é o pilar financeiro. E deles, o pilar financeiro é o mais cruel de todos. E também a tábua de salvação ao mesmo tempo. Por que o mais cruel? Porque se você não cuidou, dependendo da fase de vida que você tá, você não consegue mais recuperar isso. É muito difícil recuperar. Você fica refém de uma situação difícil de lidar. E aí sobra o tal do INSS, né? Que é a sigla de... Isso nunca será suficiente. Nunca será suficiente e não será mesmo. Quando a gente está falando de um nível executivo, não será suficiente mesmo. E a gente nem sabe como é que vai estar isso daqui a alguns anos. Não dá para contar com então, isso. E por outro lado também, quem teve
né, a oportunidade de se preparar, de ter, né, conhecimento sobre o assunto, de ter sido alertado. Quantas pessoas que não contam essa história? Poxa, algum dia alguém me falou algo que me despertou para isso e eu comecei a guardar meu dinheirinho todo mês e tal. E é uma bola de neve, né, positiva, no bom sentido. Chega uma hora que você tem lá uma reserva que talvez não seja aquela que vai manter o seu exato padrão de vida, mas você consegue sim ter um padrão de vida satisfatório, fazer as coisas que você gosta, continuar Uma viagem de produzindo. vez em Claro, quando, ter sim, diversão. tomar seu vinho, receber os seus Isso, amigos, enfim. E viver a vida bem, sabe? Viver bem. Isso que é o mais importante. Então, é algo que é importante ser dito, né? Importante que as pessoas se alertem para isso, porque de todos, por isso que a gente insiste tanto em falar com uma geração anterior à nossa. Porque essa geração não pode deixar de cuidar desse pilar, prioritariamente. Em paralelo a isso, dos demais. E talvez essa geração anterior era uma geração que essa educação financeira talvez não fosse tão... Se você pensar principalmente nos boomers, assim, né? Não, talvez a nossa geração X talvez tenha se preparado um pouco melhor, mas os boomers brasileiros acho que não se prepararam tanto. Viver do INSS naquela época ainda dava. Era uma realidade. Né? Era uma realidade. E hoje a gente sabe que cada vez mais o INSS está espremido, a gente não sabe, a gente sabe que existe um rombo ali, ninguém sabe o tamanho, mas assim... A gente também entende que com o crescimento tão avançado da população mais velha, né, do envelhecimento da população, a gente sabe que essa pirâmide está invertida e as pessoas trabalhando, cada vez tá menor esse número de pessoas trabalhando, né? Já visto a reforma que foi feita. Exatamente, e que talvez já nem seja tão viável. Sim, e não é um problema nosso, é um problema em todos os países, né? Sim, então, o mundo passa por essa questão. Sim, exatamente. E por quê? Por um motivo bom, a gente está vivendo mais. Isso. Essa é a razão, estamos vivendo mais tempo. E esses anos a mais de vida que a gente está ganhando em função do avanço da tecnologia, da ciência, da medicina, da nossa consciência e educação sobre cuidado pessoal, isso tudo nos traz uma perspectiva diferente. Onde que a gente coloca essa energia toda, essa vitalidade toda? A gente coloca na produtividade, tem um né? segredo para a longevidade, e eu faço questão de mencionar a minha querida sogrinha, de 91 anos. Que, olha, ela é de uma época em que talvez isso, lá quando ela poderia ter começado a se cuidar, né, como a gente hoje se cuida, que ela não fazia, né, não tinha acesso a isso. Mas é a forma como ela encara a vida. É o olhar positivo para as coisas, é o bem viver, é o bem querer do outro. Eu acho isso um baita segredo para a longevidade. Eu também, eu concordo. Nossa, como isso é lindo de ver. E juro, ela com 91 anos, perdeu o marido já há 20, forte, bonita. Outro dia ela foi para casa da minha cunhada e ela falou: não posso dormir hoje aqui porque amanhã eu tenho a minha ginástica. Ela não perde a ginástica dela, ela não deixa de fazer os trabalhos manuais, o bordado, corpo bom, cabeça boa. Acho que ela subir e descer a escada, porque ela mora numa casa com escada, que eu morro de medo, mas acho que também isso é um segredo dela, de mexer essas pernas dela. Pode ser. Dia e manhã, tarde, noite. Então, assim, eu acho que a gente, quando olha para a longevidade com cuidados, tem o dinheiro, tem a tecnologia, tem medicina, mas eu acho que tem a ver com a forma como você encara a vida. Eu concordo. E muitos estudos já mostram, né, que o pensamento positivo, isso vai se acumulando, ou o negativo, né, Sim, vai se acumulando no teu cérebro. E isso tem um impacto em como você conduz as coisas, como você escolhe viver. É uma lógica tão clara, né? O pensamento gera emoções, e as emoções, elas interferem na tua imunidade. Sim! E sua imunidade, quando ela tá bem, ela
Ela previne, te ajuda a se prevenir de doenças. Se ela não tá bem, você tá suscetível. Então, é um ciclo, né, que te coloca ali ou vulnerável ou de uma maneira mais sustentável, mais prazerosa, dessa A forma. gente começa a ter vários exemplos, né? E daí tem que servir para a gente se olhar também, né? Porque é muito fácil a gente pensar assim, ai, tá longe para eu envelhecer, para eu estar velhinha e não sei o quê. Não, mas Passa tudo que você rápido, faz passa hoje, as suas escolhas de hoje definem como você vai estar aos 91 anos, por exemplo. É isso aí. Total. Que total. bacana. Márcia, você sabe que a minha mãe tem 82. Ela trabalha até hoje. Olha que graça, Quando que ela tinha legal. uns 50 e poucos anos, o meu pai ficou numa condição financeira muito ruim. E ela falou: eu não vou passar aperto. Eles moravam, ela mora até hoje num condomínio muito bom de casas, tinha um padrão de vida ok. E ela falou: não, eu não vou me limitar. Eu tenho uma profissão. Quando ela tinha 11 anos de idade, o pai dela tirou ela da escola, falou: bom, já aprendeu a ler, escrever, fazer conta, você vai aprender a costurar agora. E ela foi para um ateliê de costura, aprendeu a costurar, trabalhou com isso muitos anos da vida dela, até que quando ela casou com meu pai, não precisou mais trabalhar, tudo bem. Mas quando ele se viram numa condição financeira ruim, ela pegou ali o caderninho de telefones, avisou todas as amigas da vizinhança de um condomínio de alto padrão que ela estava fazendo reforma de roupa. Meu pai quase infartou. De vergonha. Onde já olha, você vê, ela fez a transição dela. Imagina se ela ia ficar. Eu vou ficar passando dificuldade, sendo que eu consigo produzir dinheiro? Não. Bom, ela criou um ateliê que cresceu, ela fazia enxoval, ela botou ele para ajudar ela. Bom, enfim, meu pai é falecido já há 17 anos e ela continua. Então, ela tem 82 anos e ainda tem a clientela dela de costura. Um dia uma amiga minha falou assim pra mim: Maristela, pelo amor de Deus, você tá tão bem, por que você deixa sua mãe continuar trabalhando como costureira? Eu falei: mas nunca eu vou me meter nisso. Jamais eu vou interferir na independência e na autonomia dela. Ela trabalha porque ela quer. Ela se sente autônoma e dona do nariz dela. Você acha que eu vou fazer com que eu vou sustentar minha mãe para ela sentir que depende de mim, principalmente financeiramente? Ela não tem nem perfil para isso. Eu vou matar minha mãe se eu fizer uma coisa dessa. É isso aí. E Entra assim em ela depressão, né? E eu falo para você, eu tô começando a me preocupar, porque recentemente ela falou assim para mim: eu não sei o que eu vou fazer sem o meu trabalho. Eu não sei o que eu vou fazer, porque ela começou a ficar com dor já na bacia, nas costas, por causa da posição, com essa idade. 82 anos. E ela fica me dando satisfação, né? Ela fala assim: olha, eu fui no Pilates, viu? Olha, eu tô fazendo acupuntura, eu tô indo certinho na fisioterapia. Ela fica me dando satisfação sobre os cuidados que ela tá tendo com ela, de receio de um dia ela precisar que eu cuide dela e eu achar que ela não fez a parte dela. Ela falou isso pra mim: olha, eu tô fazendo a minha parte. Se um dia você precisar cuidar de mim, eu queria que você soubesse que eu estou fazendo tudo que eu posso. Pra não te dar trabalho. Olha onde chega, mas ela tá começando a ficar aflita, pensando em até quando ela vai aguentar trabalhar. Tudo tem limite, né? E eu não tô interferindo. Eu falo: mãe, veja aí qual o seu limite. Mas ela não trabalha pelo dinheiro. Na cabeça dela, sim. Na cabeça dela, ela precisa daquele dinheiro. Eu já mostrei pra ela que dá pra ficar sem. Mas é um gatilho também pra justificar, entende? Sim. Então eu acho que aquilo também movimenta, faz com que ela acorda cedo, ela tem que arrumar a casa pra ir começar a atender as clientes, aí ela fica estressada, um pouquinho de estresse também sempre deixa a gente esperto, né, pras coisas. E ela faz conta de cabeça, ela vai se ver. Quando ela não sabe fazer uma coisa, ela pede ajuda. Eu acho que quando a gente está falando aí da terceira idade dos nossos pais hoje, né, futuramente a gente, o que eu aprendi com meu pai, que hoje também com 83 anos, joga tênis 3 vezes por semana, recentemente participou de campeonato, tendo tido problemas de saúde sérios, mas sempre encarando com esse olhar positivo de que
vai ficar bom, é que é importante a gente ter projetos. Pode às vezes não ser um trabalho fixo, mas a gente ter algo pelo qual a gente vai se movimentar, a gente vai acordar, projetos, sonhos que a gente quer ainda realizar. Isso é muito importante para, né, para a gente levantar. Então, ele comprou imóvel, aí aluga imóvel, aí tem a viagem da família, aí ele tem um negócio que ele quer reformar. Ele está sempre Se movimentando. se movimentando. E ele fala, acho que não é uma frase do meu pai, mas é uma frase que ele usa, que a vida é que nem bicicleta. Se a gente parar de pedalar, a gente cai. Então, esse pedalar, esse estar em movimento, que é um movimento do corpo e da mente, ele é fundamental para a gente seguir, né? E vocês acham que as pessoas com quem vocês têm convivido e trabalhado, né, e principalmente nesse projeto de vocês, né, de planejar essa segunda ou às vezes terceira carreira, você acha que daí eles estariam mais preparados para este momento que eles realmente talvez tenham que diminuir ou parar, diferente da sua mãe, por exemplo, ou até do meu pai, que também passou por isso, né? Ele já não trabalhava, ele já não conseguia mais ganhar dinheiro né, como ele ganhava antes, mas ele tinha que sair todos os dias. Ele falava, eu tenho uma reunião. A gente sabia que não tinha, mas ele ia, né? Será que essas pessoas que estão tão mais... porque eu acho que isso tudo que vocês fazem é tão diferente, né? Deu uma quebrada, né? Será que talvez facilite para aquele momento que elas realmente tiverem que diminuir ou parar? Vocês já viram isso? Já tiveram algum caso assim? Mas tem gente que procura essa redução de escopo, entende? Mas não tem clareza do caminho. Certo. Então, muitos querem realmente um ritmo diferente, querem outro tipo de vida. Mais flexibilidade. Com certeza, mais É. flexibilidade. Mas isso não significa parar, não significa deixar de ter significado no que faz, produtividade, rotina, compromisso. Uhum. No fundo, todos nós somos movidos a causas pelas quais a gente se orgulhe. Então, isso não acaba. Não deve acabar, não acaba, precisa. exatamente. Porque eu sinto que muitas pessoas mais velhas, elas acham isso, né? Imagina, o que eu vou fazer na vida agora? Qual que é a minha... Vou pensar num propósito? Eu vou... Mas é que, sabe que eu, pensando aqui, as pessoas já desde anos atrás, ou centenas de anos atrás, tinha uma questão do seu ofício, né? O que você faz, o que você sabe produzir. Então, você tinha uma formação, uma especialização técnica, acadêmica, e a partir dali você seguia. Mas as pessoas, acho que tem uma dificuldade de ver que aquilo que ela faz, aquele ofício, aquela profissão, que às vezes você se prende àquilo, porque você investiu naquilo, você teve que investir num curso, você investiu seu tempo, ele é apenas uma forma de você demonstrar suas competências. É um exemplo de como você pode aplicar o que você sabe, as suas habilidades, o seu jeito de ser, a sua atitude. E aí as pessoas ficam presas no que é superficial, que é no ofício, e não vão no que está por baixo daquilo, que é o seu talento, aquilo que é muito seu, que é o seu jeito de fazer as coisas. E você pode, e aplicou muitos anos no seu ofício, mas você pode usar aquilo para tantas outras coisas e as pessoas não sabem verbalizar. O ofício, a profissão, a sua carreira executiva, muitas vezes e o seu cargo, é a verbalização, é o exemplo, a tangibilização daquilo que você do seu valor. Eu acho que um dos trabalhos que a gente faz nisso é a gente ir mais lá, mais profundamente e ver, olha quem você é.
para além disso. E olha Sim. como você pode. Vamos mostrar isso, teu valor, onde você faz a diferença, onde você contribui, o que você ama fazer, o que você faz ali com prazer. E aí, esse propósito, enfim, o nome que for, é algo que tá além, é algo que puxa a pessoa para ela mostrar aquilo para o mundo. Acho que muitas pessoas acabam confundindo isso, né? O seu ofício ser quem você é, mas... Eu, por exemplo, né? Eu, antes de fazer essa transição, né, da vida corporativa para ser empreendedora, eu sentia que era o momento, né? Eu até estiquei muito esse momento. Mas por quê? Porque eu achava, eu sou farmacêutica de formação, trabalhei a vida inteira na indústria farmacêutica, é isso que eu sei fazer, só isso, né? E aí, também tirando, sei lá, espiritualidade ou esoterismo à parte, mas assim, quando me veio a missão da minha empresa, né, da Senior Concierge, também pressionada pelo momento que eram os meus pais precisando mais de mim, né, os meus filhos também, e aquela coisa que aquela vida não cabia mais, mas me veio aquela missão, me veio tudo assim, desenhado na minha cabeça, né, e eu fui com a cara e a coragem, fui aprendendo na raça e depois de um tempo só foi que eu percebi que sim, eu usava muitas das habilidades que eu construí na indústria farmacêutica, que muito daquilo que eu trabalhava, da gestão de pessoas, da liderança, da tomada de decisões, da definição de estratégias, tudo isso eu estava aplicando na minha empresa. Tudo isso era parte daquele aprendizado. Inclusive a faculdade de farmácia, porque eu lido muito com doenças, com medicamentos ainda, né? A gente aprende muito mais, né? Pensando nas afecções que acometem as pessoas mais velhas. Mas demorou um tempo. Então, por isso que eu acho que o trabalho de vocês é tão relevante, porque as pessoas podem despertar antes para isso. Vocês podem ajudá-las a enxergar isso. Que a gente acha que é isso, que a gente está preso que eu falo nas algemas de ouro, né, do mundo corporativo, e você acha que é aquilo. Não, você é muito mais do que aquilo, né, do que aquele crachá só. Márcia, você sabe que no nosso programa de preparação, uma boa parte do início, uns 40% do programa, é voltado a uma jornada de autoconhecimento. A gente precisa trazer esses elementos para a mesa, como peças de um quebra-cabeça, para a gente ir montando isso ao longo do programa com estruturas específicas. Mas, ao final, a gente chega numa fase que a gente chama de prototipação de cenários futuros. E tem uma sessão que para mim é o auge, assim, do programa, que é quando os nossos clientes trazem já definidos os seus próximos passos e para qual plano eles vão se dedicar. Não importa se ainda está no mundo corporativo, sem nenhuma vontade de sair ou perspectiva para sair, mas eles já saem com visões claras de quem eles querem se tornar, de como eles querem viver e do que eles precisam fazer dali em diante para viabilizar aquilo. E eu te juro, eu sempre contenho a minha emoção quando eu vejo aquilo acontecendo, porque é a materialização de tudo que a gente faz, era aquele momento. Que legal. Quando a gente lembra de como aquela pessoa sabe, a gente lembra da primeira conversa que a gente teve antes dela contratar o programa, né? Antes dela começar, que ela vem trazendo as dores, todas as incertezas, as inseguranças, se vai fazer o programa, se não vai, mas eu não sei se eu vou investir nisso, se eu não vou e tal. E quando a gente vê aquilo acontecendo, pra mim, assim, faz tudo, absolutamente tudo, valer a pena. É maravilhoso. E o modelo em grupo, que é um dos modelos, mas é o que mais tem se provado de sucesso, tem muito a ver com isso também,
que você oferece, né, Márcia? É uma rede de apoio. As pessoas entenderem que elas não estão sozinhas, que elas têm pessoas que vivem os mesmos dilemas, as mesmas situações, e que juntas elas podem ali se apoiar, se questionar, aconselhar, conectar com outras pessoas, e isso é muito bonito de ver. É muito valioso, sim, a Que troca é muito bacana. grande. E isso é a metodologia que vocês desenvolveram, que Sim, é Anchor. 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 Sabe por que Anchor? Conta você, Flávia. O Encore, ele é uma encore. Em francês, é uma palavra que quer dizer de novo, quer dizer bis. Ah, verdade, E no ele- teatro, Ah, né? No teatro, é o num bis. show de música, é o verdade. momento que o artista volta para o palco, se Que ele lindo, quiser. Fiquei arrepiada, adorei. Mas ele tem um significado mesmo. Então, a gente falar desse momento em que o profissional, ele volta, se ele quiser, pelo tempo que ele quiser, como ele quiser, para cantar seus melhores sucessos. Lá nos Estados Unidos, eles chamam essa fase, essa segunda montanha, de Encore Career também. Então, o nome da nossa empresa, ela está baseada nisso, e também, como a gente falou de rede de apoio, a gente fala de uma ancoragem, de algo que dá uma referência, uma sustentação, não a âncora que te prende, mas a âncora que te dá uma referência para que você não fique à deriva. Então é um nome assim com muitos significados que a gente tem muito orgulho de contar. Ai, muito legal, muito legal. A gente se Amei. posicionava muito como uma empresa de preparação para o pós-carreira. Mas essa expressão pós-carreira, que para a gente é muito clara, é o pós-carreira executivo, né? E a carreira executiva, ela já vem em si com muitos elementos que envolvem a nossa vida. Mas a gente percebeu que vai além. A gente precisa trabalhar na mentalidade das pessoas, e essa é uma missão que a gente tem, a importância de gerir a carreira com foco na longevidade profissional. Como que eu me preparo hoje, como que eu ajo frente à necessidade de performar no que eu estou fazendo agora, mas sem deixar de olhar para aquilo que eu quero para o meu futuro. E isso que permite que as pessoas cuidem desses pilares com um olhar que vai além e que beneficia a sua atividade no presente. Naturalmente, porque a pessoa que sabe o que quer para si, sabe o que vai fazer numa situação em que perde o controle, ela trabalha com muito mais segurança e performa naturalmente melhor. Eu nunca esqueço o dia que uma cliente me procurou e me contratou. Ela era uma colega da última empresa onde eu trabalhei. Ela disse assim: Mari, eu nunca esqueço o dia que a gente estava voltando de um almoço e você, num papo ali aleatório, você diz assim: eu sei exatamente o que eu vou fazer quando eu sair daqui. E ela falou: eu senti vontade de ter essa mesma certeza. Olha Eu que quero legal. ter essa mesma certeza. Que bacana. Então é disso que a gente está falando. Muito bacana. E eu queria que vocês contassem, a gente já está até chegando no finalzinho, mas eu queria que vocês contassem de uma história que vocês me contaram numa outra ocasião sobre uma cliente de vocês. Né, que tem, daí sai tá tudo junto, na verdade tá tudo junto, né, a esfera de vocês, de pensarem, né, no pós-carreira executiva e tal, e entra na minha parte, que é onde a gente atua, como é que a gente ajuda essas pessoas, que eu chamo de geração sanduíche, mas eu quero que vocês contem a história aí para todo mundo. É a mesma persona, acho que quando a gente lembrou dessa história, é porque ela é de alguém que representa uma persona comum entre o seu negócio e o nosso. Isso. Então, é alguém que está ali focado na sua carreira, focado no seu momento profissional, mas em paralelo
tem uma responsabilidade e um cuidado com os pais, que já precisam de algo além, já não tem tanta condição de lidar com as suas necessidades de forma autônoma. Então, Ela estava em transição, na verdade. conta aí, Flávia, e foi uma descoberta que a gente teve dessa situação específica, numa das trilhas da nossa comunidade, que é voltada especificamente para a resolução de problemas complexos e urgentes. Então, os nossos clientes trazem suas questões e a gente aplica uma metodologia ágil com o grupo da comunidade para contribuir e aprender de forma colaborativa. E veio esse tema dessa cliente. E curioso que, no fundo, a gente está aqui numa preparação para longevidade profissional, mas olha como os aspectos pessoais de vida interferem. Então, nessa trilha, essa executiva, ela está na faixa dos 60 anos mais ou menos, fez a transição, ela viveu a primeira segunda-feira dela conosco no programa, celebramos como deve ser, honrando toda a história dela, muitos anos nessa organização onde ela trabalhou, mas já ela se preparou conosco para esse novo ciclo. Eis que o dilema que ela traz ela fez toda a preparação. Estava bem ciente de quem ela queria ser, do estilo de vida que ela queria, dos planos, dos caminhos, dos estudos, tudo certinho. Mas aí veio o fator pais. Os pais dela começaram a requerer um cuidado que ela não tinha se preparado. Então, veja a importância do que você faz, do que você oferece, porque ela ali, e agora? E o tempo que isso vai me exigir, e é óbvio que isso está no topo da minha lista de prioridades, são meus pais. Ela tem uma irmã, mas essa irmã também não estava podendo dar o apoio necessário, então acabou que estava só com ela. Como que ela faz, né? É isso aí. Eu sempre falo, né, que quando você faz o teu planejamento para o envelhecimento, que legal, daí você, sei lá, muda teus hábitos alimentares, para de fumar, algumas pessoas, vai fazer bastante atividade física, musculação, você pensa em tudo, financeiramente, tá tudo ok, né? Mas não esqueça que no meio desse caminho vão ter os teus pais que vão precisar do teu apoio. Aí eu falo assim, tem gente que fala, imagina, meus pais, não, eles têm toda a condição financeira, mas de alguma forma você vai ver que você vai precisar dar mais suporte. Se você for, lógico, um filho que tem proximidade, que tem uma relação, né, de carinho, amorosa, sim, você vai perceber que você vai ter que estar mais presente, vai ter que estar mais ligado, olhando algumas coisas. Então, esse planejamento do envelhecimento, dessa longevidade, ele passa por isso também. Né? No próximo livro vocês colocam isso. Eu acho. Eu acho que no próximo livro a gente tem que falar de muitas outras coisas que tem a ver com o que está no nosso entorno. Os cônjuges, o quanto eles precisam estar alinhados com essas perspectivas futuras. A gente escuta isso, coisas relacionadas à expectativa do outro ser diferente. Poxa, eu pensei que você ia parar, eu pensei que você ia diminuir o ritmo e você não diminuiu. Eu achei que eu ia ter mais do seu tempo, né, na convivência do casal, e isso não está acontecendo. Então, esses alinhamentos são importantes. Eu já ouvi frases também, poxa, a gente mal termina de criar os filhos e já precisa começar a cuidar dos pais. Isso é uma verdade, são uma 3 realidade. Gerações convivendo, às vezes 4 gerações convivendo na mesma família, né? Então, são fatores que a gente precisa cuidar, né? As mulheres com a menopausa, né? Tantas coisas que envolvem a nossa vida. E voltando, nós 3, nós somos de uma geração em que nada disso podia ser colocado na mesa. Porque era sinal de fraqueza, era sinal de que você não dava conta das coisas e a gente tinha que dar conta das coisas. E no fundo, a gente tem que dar conta das coisas porque as coisas precisam andar, né? De alguma forma, a gente
precisa conseguir meios para que as coisas funcionem, né? O que hoje facilita, que a gente pode dizer, olha, eu não tô dando conta, eu preciso de ajuda. Então, quem que pode me ajudar para eu poder dar conta? Isso. Então, é isso que você faz, Márcia, tão bem, e eu acompanho o teu trabalho, eu vejo que muito mais do que dar caminhos, muito mais não, né? A partir do momento que você mostra caminhos e mostra meios de viabilizar soluções, você naturalmente contribui para a saúde mental das pessoas, porque essa cliente que a gente comentava antes, o problema dela não era o cuidado dos pais em si, ela sabia o que precisava ser feito. Ela sabe, no fundo, ela sabia. A questão era lidar com a culpa que ela sentia. Porque ela tinha vontade de viver tudo aquilo que ela planejou. E Então, aquilo ia ter que ficar em suspenso por um tempo indefinido. Exatamente. Para ela era um dilema. Mas a decisão dela em cuidar dos pais já estava tomada. Então, ela precisava lidar com a culpa que ela sentia. Né? Então, como é que você ajusta tudo isso? Quando você tem ajuda, quando você tem apoio, as coisas se facilitam. E você consegue, de alguma maneira, depois de algum tempo, organizar as coisas. Então, mudanças na nossa vida, por vontade nossa ou por circunstâncias, elas vão desorganizar o status quo. A gente precisa entender que esse cenário, ele é natural, o aparente caos ali, que é o ajuste dos ponteiros. Mas tudo bem, ajustados, né, as questões, organizadas as coisas, você volta a estabelecer uma nova rotina. Essa economia do cuidado, ela cada vez mais vai existir e vai demandar de soluções e serviços como o que você oferece. É isso Porque aí. quanto maior a longevidade, acho que mais as pessoas vão ter que não só colaborar entre si, mas se cuidar, né? É isso aí. Nossa, a gente podia ficar aqui à noite, varar a noite aqui conversando, mas acho que deu nosso tempo. Queria agradecer muito, muito. Foi um bate-papo maravilhoso, uma delícia que vocês entraram na minha vida. Adorei. Sinta-se convidada a estar na nossa comunidade, palestrar sobre esse tema, que eu acho que eles vão adorar conhecer. Nossa, adoraria. De perto aí o seu serviço já está com tema necessário. Porque ou como sinal de alerta para eles estarem, né, prevenidos, ou porque eles estão sentindo na pele o que eu também já senti na pele, né? Já vivi e vivo. Então, eu acho que é bem bacana. Você sabe, Márcia, que a gente fala do envelhecimento como algo, né, que gera muito incômodo para muita gente, muitos de nós. Mas a segunda opção é pior. Exatamente, é isso. Não envelhecer significa partir precocemente. E cuidar dos nossos pais também parece algo incômodo. E a segunda situação também é pior, é perder os nossos pais precocemente. Então, a gente precisa realmente olhar para tudo isso da maneira mais natural possível. E é difícil, é complexo, a gente não sabe lidar, mas existem meios para a gente poder passar por tudo isso. E que bom que a gente tem pessoas como você. Acho que vale aqui um agradecimento ao nosso querido Marcos Ferreira, que fez essa ponte entre nós. Mari, vocês precisam conhecer a Márcia, e o Márcio escreveu o prefácio do nosso livro, alguém que nos inspira também, pensando no tema da longevidade. Então, Marcos, beijo para você. Mesmo. Beijos. Obrigada, meninas. E a gente encerra por aqui. A gente encerra mais um Pode Ir Longe, o podcast da longevidade. Dar conta é bom, mas ir longe é o que importa.